Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser em Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná, para acompanhar um trabalho que é realizado lá na região para o monitoramento da cigarrinha do milho, visando o controle dessa praga, pensando nessa segunda safra de milho que está em desenvolvimento lá na região paranaense. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor sobre esse trabalho realizado lá na região, é o Odair José Kuhn. Ele é professor da UniOeste, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Odair, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, Guilherme. Estamos aí à disposição para contribuir com vocês. Daí a gente vem acompanhando, nos últimos anos, uma crescente da presença das cigarrinhas nas lavouras de milho, uma preocupação muito grande do produtor e aí a importância de se fazer esse monitoramento. Explica pra gente como que é desenvolvido, como que é feito esse trabalho de monitoramento por vocês aí na região de Marechal Cândido Rondon. Ok. Bom, esse monitoramento, ele diferenciou um pouquinho dos monitoramentos que vem sendo feito, tanto no Paraná quanto no estado de Santa Catarina, né? Onde são diversos pontos no estado, né? Por exemplo, no estado do Paraná, nós tínhamos aqui na região oeste, na região de Toledo, na regional de Toledo, dois pontos para representar o oeste, né? Bom, esses dois pontos, eles não tinham muito significado para você tomar decisões para o agricultor. Então, nós tivemos aí um recurso da Fundação Araucária, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do estado, e esse projeto, é, o projeto nos levou a conversar com a sociedade, na verdade. Então, assim, uma solicitação da sociedade, os engenheiros agrônomos, associações de agricultores, era de que a gente desenvolvesse algo para poder ter um panorama geral de como está a cigarrinha. Então, o que nós fizemos, né? Então, no monitoramento do estado, tinha dois pontos aqui para a regional inteira, né? Os dois pontos ficavam no nosso município, Marechal Cândido Rondon. No entanto, a nossa ideia foi ter um número maior de pontos. Então, nós espalhamos 68 pontos dentro do município, dividimos o município em seis regiões, perdão, 7 regiões, são 6 distritos, mais a sede municipal, com um número, dependendo de uma região um pouquinho maior que a outra, variou de 16, uma região com mais pontos, até 5 pontos numa região um pouco menor, né? Então, tivemos ao todo aí 68 pontos. Não, esse trabalho não foi nós da UniOeste que fizemos sozinhos, né? Quem efetivamente coloca uma armadilha no ponto, recolhe a armadilha e passa para nós, são os nossos parceiros, né? A cooperativa, a Copagril aqui, a cooperativa Cevale, mais uma outra empresa cerealista, Grupo Pitangueiras, que são os agrônomos deles que fazem esse trabalho. Então, essas armadilhas chegam para nós e, assim, a cada semana nós contabilizamos, coletamos, né? Agora já entrou na fase do florescimento, essa parte de coleta de cigarrinha, ela se tornou bem menor. Por exemplo, o que está já na fase de florescimento já parou de coletar essas cigarrinhas, né? Então, a cartela chegava para nós, nós contávamos, coletávamos cigarrinha, né? Tínhamos uma cota para fazer a análise molecular, para saber se a cigarrinha estava contaminada ou não. Então, nós fomos produzindo gráfico, e o engenheiro agrônomo, o agricultor, toda a sociedade envolvida com a produção do milho tinha semanalmente esse monitoramento, o mapa, as imagens, os gráficos, para saber como que a cigarrinha tá crescendo, como que está evoluindo, separado por regiões, dá para olhar cada uma das 7 regiões em separado, a média geral do município, e assim nós fomos produzindo, e assim semanalmente o agrônomo e o agricultor tinham acesso a essa informação, como que está avançando a população de cigarrinha e como que onde que estão os pontos onde elas estão infectadas, por exemplo. E daí, quais foram os resultados que vocês observaram? Teve uma presença muito grande das cigarrinhas esse ano por aí? A cigarrinha, ela tem alimento, especialmente na nossa região, quase que o ano todo, né? Ela tem o milho
em todos os meses do ano, né? Nós temos duas safras, né? A safra de verão, que é uma safra menor, pequena hoje em dia, porque a preferência é soja, e a segunda safra, ou a safrinha, que é a nossa maior safra, né? Isso, somando aí, não fecha o ano. Mas nós temos também o produtor de leite. O produtor de leite, ele precisa fazer silagem em diferentes épocas do ano. Então, nós temos, assim, uma população, já começamos mesmo a safra de verão, que é a primeira safra, com uma população mais elevada. Essa população se multiplica, o pico populacional chega a ser agora em março para abril, né? Então, a população é realmente muito grande. E no nosso monitoramento, que a gente iniciou dia 16 de janeiro, nós não tínhamos ainda, nós tínhamos uma propriedade já com milho semeado, né? Todas as outras propriedades com soja ainda, né? E aí no dia 16 de janeiro, nós tivemos aí uma média no município, em termos de, nós contabilizamos 11 cigarrinhas por armadilha, né? Esse foi um número para nós, assim, ainda que não dizia muita coisa. Passou mais uma semana, esse número foi crescendo, ele dobrou de tamanho, foi para 24. E aí começaram a ter algumas chuvas muito intensas, especialmente da metade de fevereiro até início de março. Então, quando teve essa temporada de chuva muito intensa aqui, essa chuva intensa, eu quero dizer assim, na semana, né, porque a gente avaliou por semana, em torno de 100 a 130 milímetros na média, né? Então, foram chuvas torrenciais e isso proporcionou que a população de cigarrinha caísse. Então, todos os agricultores das nossas 68 propriedades que a gente estava em avaliação, talvez um pouquinho mais da metade, eu não lembro agora o número, mas eles conseguiram semear antes dessa chuva, né? Então, com a chuva, a população de cigarrinha começou a decair. Então, a gente estava lá no final de janeiro com 24, então até 13 de fevereiro, até 20 de fevereiro, a gente estava com 5 cigarrinhas por cartela. Então, essa população caiu. Depois disso, passou a chuva, então novamente a população começou a subir. Nisso, esses produtores que plantaram no momento mais, conseguiram plantar até final de janeiro, até final de fevereiro, mais ou menos, quando retomou o crescimento populacional da cigarrinha, esses produtores já estavam indo para o florescimento, ou seja, já tinham passado do estágio V8 do milho, né, que é com 8 folhas completamente expandido, então eles já estavam, digamos, fora de risco, né? Aí essa população de cigarrinha nas nossas armadilhas, ela começou a subir, chegamos aí a valores de 13 de fevereiro, 13 a 20 de fevereiro, esse valor estava em torno de 5 cigarrinhas por cartela. De 27 de fevereiro a 6 de março já estava em 11, na semana seguinte foi para 21, na outra semana para 47, 62 e 91, quer dizer, ela teve um crescimento exponencial. E aí, nesse período, muitos produtores, os que não tinham conseguido plantar, começaram a semeadura ou completaram a semeadura do milho, né? A última propriedade a ser semeada foi após 20 de março, né? Já quase no final de março. Então, essas que foram semeadas mais tardiamente pegaram uma população um pouco maior. E os que plantaram inicialmente, mais a situação de chuvas abundantes aqui, tiveram uma situação bem favorável, né? Hoje, nós estamos num momento em que não estamos mais focando na contagem das cigarrinhas e na avaliação se elas estão doentes ou não, se elas estão portando os fitoplasmas e o vírus da risca, mas hoje a nossa fase é de avaliação das lavouras, né, que já estão na fase R4, R5, né, o grão já está duro, né, já está na fase de formação do dente. Estamos indo a cada uma das 68 propriedades para verificar como é que desenvolveu a doença, né? Então, hoje está no início dessa fase, eu já tenho 5 propriedades avaliadas. Dessas 5 propriedades, eu tenho 3 propriedades que estão numa qualidade excelente de milho e tenho 2 propriedades que vão ter perdas por conta da infecção bem inicial, né? Então, é mais ou menos esse estágio que nós estamos. Agora temos aí um mês e meio, aí, mais ou menos um mês e meio, para avaliar essas propriedades e depois ainda vamos coletar os dados de colheita, produtividade, para poder fazer um balanço completo. Eu acredito que em julho para agosto a gente vai ter um balanço completo de toda a safrinha para poder ter dados mais consistentes e vão produzir um material aí para ser divulgado. E aí, professor, ao ter conhecimento desse monitoramento,
que tipo de ações passam a ser possíveis para o produtor? Como é que ele pode se readequar dentro do seu planejamento para se adaptar melhor a essas realidades que estão acontecendo mesmo ali na região? Ok. Veja bem, a cigarrinha é algo que assusta, né? A cigarrinha, quando o agricultor vê uma ou duas, ele fica assustado, ele sabe que ele tem que fazer o manejo, e tem que mesmo, né? Mas assim, quando você tem o monitoramento e você começa a ver o nível populacional, e como nós vimos, por exemplo, um determinado localidade, um distrito aqui do município tinha uma população alta, e dois distritos com uma população bastante baixa, né? Então, na média, foram esses valores que eu citei agora há pouco. Mas assim, isso foi desigual dentro do município. Então, a região norte aqui do município, ela custou aumentar essa população. Ela foi arrastando muitas propriedades, você recebia a armadilha, ela estava zerada, sem cigarrinhos, né? Zero. Isso tem que trazer uma certa tranquilidade para o produtor e, e do ponto de vista do manejo químico, por exemplo, né? O, necessariamente você vai precisar fazer o manejo das pragas iniciais, né? O percevejo. Mas depois, terminando o perceber, você precisa continuar fazendo o manejo da cigarrinha, né? No início você faz o manejo dos dois juntos, depois continua. Houveram propriedades aí, não nesse monitoramento, né? Mas antes até desse momento do monitoramento, foi feito 10 aplicações, e às vezes mais do que isso, né? Hoje já se sabe que não precisa mais do que 8, né? E nossas propriedades, dessas 68, nós tivemos aí cerca de 4 propriedades que fizeram 8 aplicações. A maioria fez 6, algumas fizeram 5, né? Então, o produtor, de certa forma, ele tem uma certa segurança, no sentido assim, não, eu não preciso me desesperar. Nós temos essa informação, eu vou fazer a aplicação conforme realmente há necessidade, né? E o produtor, claro, nem todo produtor é assim. Tem produtor que ele é, assim, um pouco mais desesperado, e tem razão nisso, ele já perdeu em anos anteriores, né? Então, ele precisa fazer essas aplicações, ele precisa fazer o manejo, né? Agora, mais para o final, nós vimos, assim, números altíssimos, né? Mas o produtor tem a segurança que, a partir desse momento, a cigarrinha ela não vai mais baixar a produtividade dele. Então, ele já fica mais tranquilo. Então, o monitoramento, ele acaba tendo um contato muito próximo com o produtor, ele tem acesso à informação, tem acesso a profissionais que começam a falar a língua que ele entende, né? E toda essa informação traz assim, uma certa segurança, né? Não quer dizer que todas as propriedades vão passar ilesa, né? Eu fui em propriedades que, mesmo com controle, a população, a revoada que chegou lá no início, chegou contaminada e acabou passando para o milho, então haverão algumas propriedades com perdas realmente. Mas assim, o que o monitoramento traz é uma grande aproximação aí entre a universidade, os agricultores, a universidade e os técnicos são embasados, né, com informações que são uma realidade local, né, e isso tudo tem que contribuir aí com o crescimento e o melhoramento aí da produção do milho aqui na região, né, que passou por 2 anos aí com bastante dificuldade, não só a cigarrinha, mas questões de falta, déficit hídrico, né, seca. O produtor dele está precisando aumentar, ele está precisando produzir, ele está precisando colher bem, ele está precisando se recapitalizar, né? Professor, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor como é que é feito esse trabalho de monitoramento da cigarrinha aí no município. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Ok, só para finalizar, assim, a gente acaba tendo contato com a realidade, aí, diferentes realidades, diferentes agricultores, muitas vezes diferentes níveis tecnológicos, né? E de 2019, 2020, principalmente, esse problema ele se tornou muito grande. Ele causou assim um trauma, talvez muito grande no agricultor. O agricultor ele fica preocupado, ele não sabe, alguns não sabem se plantam ou não plantam. Mas assim, o recado é que assim, com ciência, né, com o conhecimento, com o entendimento, né, a gente supera todos os problemas, né? Eu lembro no passado alguns problemas
que pareciam insuperáveis, ferrugem da soja, né, os nematóides na soja, e no final das contas, todas as situações nós aprendemos a lidar, e essa situação nós vamos aprender a lidar, nós vamos ter o controle da cigarrinha, nós vamos ter cultivares, né, as empresas que produzem os cultivares, elas estão também produzindo, né, nós vamos ter o controle desse problema, e virão outros, e nós teremos que se preocupar com outros, e esse vai ser um problema controlável dentro de pouco tempo, né? Esse é o meu recado. Professor, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer esses números finais, esse balanço final do trabalho de vocês do monitoramento da cigarrinha. Um abraço e até a próxima. Ok, um abraço. Obrigado, Guilherme. O Odair José Kuhn, ele que é professor da UniOeste, conversou com a gente para mostrar como é que é feito um trabalho de monitoramento da cigarrinha do milho lá na região de Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná. O professor destacando que são bastantes armadilhas, 68 pontos de armadilhas espalhados pelo município de Marechal Cândido Rondon, divididos aí em 7 distritos do município, alguns com mais armadilhas, outros com menos, mas todas as regiões do município abastecidas com essas armadilhas, e aí os técnicos das cooperativas, os agrônomos das propriedades instalam essas armadilhas, fizeram as capturas e levaram para a universidade para serem feitas essas análises. O resultado que o professor trouxe aqui para a gente até este momento na safra mostrou um começo já com uma população presente da cigarrinha nessa segunda safra de milho lá na região de Marechal Cândido Rondon, uma diminuição dessa população quando as chuvas aumentaram de volume ali entre o final de fevereiro e o começo de março, e depois um aumento exponencial novamente dessa população. Com isso, aqueles produtores que conseguiram plantar antes dessa chuva conseguiram escapar um pouquinho mais dessas fases críticas justamente nesse período de baixa da população da cigarrinha. Para quem plantou depois da chuva, aí a situação tende a ser mais problemática. Agora, os estudos do professor da universidade, das instituições lá da região, entram numa segunda etapa, onde é deixado de fazer essa contabilização dos números de cigarrinhas por armadilhas e é começado a se fazer uma análise a campo, nas lavouras, para verificar as condições dessas lavouras e os danos causados por doenças transmitidas por essas cigarrinhas. O professor trazendo aqui para a gente que de 5 propriedades que já iniciaram esses trabalhos de monitoramento, 3 delas têm condições excelentes pelos critérios de avaliação, 2 delas vão ter perdas de produtividade em função de doenças transmitidas pela cigarrinha. Os trabalhos vão seguir e aí lá nos meses de colheita, junho, julho, o professor acredita já ter um balanço final desses trabalhos que prometem ajudar o produtor a escalonar melhor as suas aplicações de acordo com as necessidades de cada região. O professor destacando que uma das principais vantagens desse método de avaliação é justamente a regionalização dentro do município. Com isso, apesar de uma média alta, de repente alguma micro-região tem baixa presença dessa população, então o produtor consegue fazer um manejo mais adequado com a presença desses números, dessas informações, e assim diminui as aplicações, diminui os investimentos necessários na condução da sua lavoura, na condução do seu dia a dia. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.